terreiro e de uma forma muito simples também. A Umbanda tem tudo a ver com o período colonial brasileiro. Esta é que é a grande verdade. Incorpora-se hoje espíritos de ex-escravos. Dentro de algum tempo nós não teremos mais esses espíritos. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas. Nós não acreditamos que a alma vai e nunca mais volta. Perdida, não é? Então o que acontece? Vai chegar uma hora em que nós não teremos mais esses espíritos reencarnados. Os caboclos. Mas hoje nós temos o espírito do caboclo, do preto velho e da criança. Aliás, são os 3 pilares da Umbanda, certo? Você mencionou o que são orixás. Os orixás são forças da natureza. No período colonial brasileiro, o que acontecia ao negro africano, ao pobre, mesmo branco, era imposta uma condição. A religião católica dominante na época, como dominava na Europa. A essa religião se exigia que você pertencesse àquela religião, certo? Não se admitia que você não fosse católico. Não tinha opção. Como hoje algumas igrejas fundamentalistas, ou você é daquela igreja ou está para o inferno. O direito de livre-arbítrio deixa de existir. Tem que ser naquela de qualquer forma. Tanto que a gente estava comentando, desculpa interromper, que muitas vezes as pessoas vão à Umbanda, mas não comentam com os colegas de trabalho, com os seus familiares, porque falam, bom, se eu falar que vou na Umbanda, vão dizer que eu sou macumbeira. Mas, infelizmente... Não é verdade? Infelizmente, isso é uma constante. Você vê, nós somos 400 mil. É inacreditável como é uma festa de Iemanjá, como acontecia até 12, 13 anos atrás. Se nós somos só 400 mil, como é que a gente punha 700 mil pessoas na praia? 400 mil que assumem que são umbandistas. Na maioria das vezes as pessoas se identificam como católicos, quando muito como espírita, mas dificilmente têm a coragem de dizer que são umbandistas. Mas não tem muito também das pessoas, dos espíritas, dos católicos, que também têm a Umbanda como sua segunda religião, que complementa a sua primeira? Não, veja bem, dentro da Umbanda nós não temos preconceito. O preconceito vem de fora. Então, dentro da Umbanda, o terreiro sério de Umbanda, porque também existem os não sérios. Como tudo nesse mundo, como tudo nesse. Mas veja, o terreiro sério de Umbanda, quando uma pessoa procura, não pergunta qual é a sua raça, nem sua o nome, crença, o seu nome. Não pergunta nada, nós só perguntamos uma coisa: o que é que nós podemos fazer por você? Qual é o seu problema e no que é que eu posso te ajudar? E aí se tem uma orientação, nunca uma determinação do que deve ser feito, né? É o livre-arbítrio de cada um. Exato, exato. O verdadeiro terreiro de Umbanda não vai molestar um espírito para pedir nenhum absurdo para ninguém, mas não deixará nunca de solicitar a um espírito de luz, a um espírito esclarecido, ou mesmo a um espírito atrasado, dando uma tarefa contrária à sua índole, é o caso dos Exus. Dê uma tarefa contrária à sua índole. Peça para ele ajudar uma pessoa que está desesperada, peça para desmanchar alguma coisa de errada que tenha sido feita. Então, seguindo esse princípio, não só o médium, o terreiro está evoluindo, como a própria entidade está deixando para trás muita coisa ruim que tenha feito. Quer dizer, ajuda-se encarnados e desencarnados, da mesma forma, né? Da mesma maneira. É só encarar as coisas. Agora, você mencionou o fato, o indivíduo vai... E nós já tivemos caso de toda forma. Nós tivemos caso, e isso é o mais comum, do indivíduo que de vez em quando vai na missa, mas não deixa de ir na quarta ou na sexta-feira. É verdade. Quando o sapato aperta, olha, quando o médico não resolve, o amigo do peito não deu jeito, quando tudo falha, eles vão até procurar um pai de santo. É verdade. Aliás, a designação dentro da Umbanda, pai de santo, é errônea, né? É o quê? Mas é o que o pessoal mais chama. Né? O normal, o certo seria? O certo seria utilizar a mesma designação que se usa para a religião negra, né? Já tentou-se, inclusive, se fez um simpósio, tudo mais, chamar o chefe de terreiro, o pai de santo, de pai espiritual. Não pegou. Tem não coisas... colou. Não colou. Dá certo. Não deu certo. O Brasil é assim, nem lei. Tem lei que vinga e tem lei que... Quem dirá isso, né? Mas uma dúvida que a gente sempre fica, Ronaldo, é em relação à macumba, como popularmente se diz, as oferendas, né? As pessoas acham que a Umbanda é um tipo de religião, assim como o Candomblé, que pega animais, que faz oferendas, oferece a santos, a orixás, com sangue, com velas vermelhas. Nas encruzilhadas, quando se vê alguma coisa, fala, isso é uma macumba. A pessoa quer o mal dos outros.
a gente tem que deixar isso bem claro, que esse não é o princípio nem da Umbanda, nem do Candomblé. Não, veja bem, dentro do Candomblé, o Candomblé tem uma estrutura de raiz africana. No passado, quando um africano saía de qualquer lugar para ir a outro espaço, ele tinha uma preocupação muito grande, agradar o Exu, que no Candomblé não é exatamente a mesma coisa que é na Umbanda. O Exu no Candomblé é uma espécie de intermediário, de despachante, de mensageiro. Então, o que acontecia? A África é a pátria dos grandes felinos. São várias as nações, vários os povos, muitas vezes inimigos. Quando o indivíduo saía, normalmente ele oferecia uma galinha de Angola, também chamada de conquém, certo? Ele oferecia para os orixás africanos, segundo o rito e os costumes da sua tribo, na primeira encruzilhada que ele encontrasse, onde dois caminhos se cruzassem. Com isso ele esperava que o leão não achasse ele tão apetitoso. Seria um caminho de encarnados e desencarnados. Também. É que o mal mora na encruzilhada, né? O mal mora dentro de nós, na verdade. Todo mundo tem um lado bom, um lado ruim. Basta a gente perceber o que a gente quer aflorar. Sem Mas sombra de dúvida. existe um lado bonzinho meu, um lado bem ruinzinho, assim como em você, em todo mundo? Em todo mundo. Muito bem. Acontece o seguinte, esse tipo de oferenda era feito lá. Aqui, quando veio a liberação das religiões, quando o Getúlio abriu uma janela para que houvesse liberdade religiosa, passou-se a se fazer oferenda nas encruzilhadas. E para acompanhar essas oferendas... Mas não querendo o mal do outro. Quer dizer, a oferenda era justamente pedindo sua própria proteção. Muitas vezes, não só pedindo a proteção para quem estava no caminho, para quem está... Muitas e muitas vezes se fazia uma oferenda buscando a cura, buscando a recuperação de alguém, pedir para um amor distante que voltasse, que mudasse de ideia. Mas veja bem, isso se popularizou. Nem todas as pessoas que faziam isso sabiam exatamente o que estavam fazendo. Assim como nas outras religiões a gente vê a mesma coisa. Mas acontece o seguinte, isso se popularizou. No Rio de Janeiro tem uma época que de sexta-feira à noite, se faltasse a luz, por exemplo, nos bairros sem calçamento, o pessoal ia demorar para perceber que tinha tanta vela. Que ninguém nem perceberia, né? Dentro da Umbanda, não. Dentro da Umbanda, na tenda de Nossa Senhora da Piedade, que foi a tenda criada pelo Zélio Fernandino de Moraes, quando perguntaram que nome teria, ele disse Nossa Senhora da Piedade. Assim como Maria ampara nos braços o filho morto, serão amparados todos aqueles que se socorrerem da Umbanda. Muito bem. Desde dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade e por todo, nunca houve a prática de sacrifícios animais. Eu me lembro que quando houve o 3º Congresso Paulista de Umbanda, eu conversei com meu irmão Demétrio Domingos, um grande babalaô, recentemente falecido, e nós trocamos algumas matérias para que eu pudesse defender a tese contrária aos sacrifícios animais dentro da Umbanda. E essa tese foi aprovada. Então, até por lei, não existe o sacrifício animal dentro da Umbanda. Dentro do Candomblé, pelas suas raízes, se mata para tudo. De Oxalá a Exu, se mata para tudo. Assim como em qualquer outra religião, você pode fazer uma simples carta pedindo para Deus ou aquilo que você acredita, tirar alguém do seu caminho. Quer dizer, a gente tem as duas formas de você seguir o caminho do que para você é certo, que é você respeitar o livre-arbítrio do outro, ou de você tentar, com uma simples oração da sua religião mesmo, mudar esse caminho. Se você consegue ou não consegue, quem vai te ajudar já é uma outra história. Mas que cada um tem esse poder dentro de si, tem, independente da religião. Mas veja bem, essa questão dos sacrifícios animais, que sempre imputam ao umbandista, é preciso que a gente volte um pouquinho para trás, né? Isso está na Bíblia. A Bíblia é uma passagem que manda matar 4.000 bois. Nem o pior Exu do mundo faria um pedido desse. De 4.000 bois, é verdade. 4.000 bois. Outra coisa, se você olhar no Levítico, você vai encontrar inúmeras passagens que descreve como deve ser feito o ritual, como deve ser feito, até mesmo no Pessah, que é uma festa importantíssima para os judeus, né? Se sacrifica um cordeiro e se faz um X na porta de cada um dos judeus. Quer dizer, isso não é nenhuma novidade. Aliás, na defesa de tese, eu explanei isso aqui com muito detalhe. Na verdade, é um preconceito em relação a algumas religiões. O curioso é o seguinte, né? Sacrifícios animais é muito curioso, mas é justamente entre os selvagens
certo? Que não existe o sacrifício animal. É verdade. Ele só bate aquilo que tu vai comer. É a grande verdade. O Roberto de Osasco pergunta por que os umbandistas fazem rituais sacrificando animais. Então já foi explicado. A resposta está dada aí. A Fernanda de Osasco pergunta o seguinte: ela sabe que em terreiros, segundo ela, de Umbanda, as pessoas recebem entidades espirituais. Ela pergunta se todas as entidades são de luz. Não. Eu volto a repetir, a filosofia da Umbanda, já determinada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, na sua primeira manifestação. Com os espíritos avançados nós aprenderemos, aos atrasados nós ensinaremos. E a nenhum negaremos uma oportunidade. Então, nem todo espírito que se manifesta é espírito de luz. Então, quando o espírito que se manifesta não é, cabe a nós o dever de doutrinar, trabalho de cura, né? Procurar esclarecer esse espírito e mostrar o lado melhor da religião. A Rosângela mandou um e-mail e pergunta como ela pode saber se a pessoa do terreiro não está fingindo que tem uma entidade ali. Olha, não existe um medionômetro ainda, não criaram isso, compreende? Mas a feição muda completamente, o jeito de olhar, o brilho dos olhos, é uma outra história. Sem sombra de dúvida, mas veja bem, não é pelo aspecto exterior, não. Eu diria o seguinte, é fácil você saber se a pessoa está ou não mistificando, medindo, em primeiro lugar, o que ela pede, se ela pede alguma coisa. Por princípio, quem pede dinheiro não está pensando em fazer bem para ninguém, está procurando se manter. Todo o terreiro deve ter um grupo de associados que pagam uma mensalidade módica e que cobre as despesas do terreiro. Aluguel, água, luz, essas coisas, enfim. tá certo? As coisas básicas. Ou que, como muito Agora, terreiro quem faz do terreiro um balcão de negócio não pode estar falando sério. E aí nós vamos para o terreiro, para a igreja, com o padre, com o bispo, com todos eles, com os pastores. Isso que acaba se expandindo para todas as religiões, né? Exato. A Sandra de Pirituba pergunta o seguinte: pediram para eu pular as 7 ondas. Eu parei. Isso vai me prejudicar? De forma nenhuma. Veja bem, nenhum espírito de luz, e quando se fala aqui é nas homenagens a Iemanjá, fim a de mãe ano. d'água, fim de ano. Se você não pulou as 7 ondas, não vai te acontecer nada, filha. Absolutamente. Eu não acredito nunca que aquela que a gente espera, que a gente considera a mãe da vida, que se sincretiza com a mãe de Jesus, pudesse punir quem quer que seja por uma coisinha. Né? Então, esquece. A Rosângela pergunta se é verdade que a pessoa que entra no espiritismo não pode mais sair, se ela leva castigo das entidades. Não, mesmo porque o espiritismo, assim como a Umbanda, não tenta aumentar o seu rebanho, né? Não, veja bem, é uma tolice que é pregada por quem quer fazer com que o pessoal não saia da sua casa, né? Eu tenho meu terreiro, não quero que os filhos me deixem, posso fazer alguma bobagem que contraria. Então eu digo, não, veja bem, o que a gente recomenda é o seguinte: você espírita, você tem alguns deveres para com os espíritos, não abandone essa prática, mas não espere que, abandonando ou não, você vá ser punido por causa disso. Já tem tanta gente para punir, a gente tem CPMFs da vida. E a gente mesmo se pune muitas vezes, muito mais do que qualquer outro, né? A Maria Regina pergunta o seguinte: gostaria de saber se os rituais da macumba servem para todas as pessoas ou se só para as iniciadas na religião. Vamos esclarecer primeiro o que é macumba. Essa história de macumba. Vamos esclarecer primeiro o que é macumba. Macumba é uma palavra deturpada que denomina um determinado tipo de tambor africano. Esse tambor, inclusive, ele não é aberto embaixo, ele é fechado. Certo? Ele é escavado de um tronco, ele é fechado embaixo. Ele era prático, porque você chega no lugar, bate, ele fica. Compreende? Como ele era pequeno, antigamente nas macumbas cariocas, nas encruzilhadas, se batia aquilo para acompanhar os cânticos e tudo mais. Então chamavam de macumbeiros os que batiam na macumba. No tambor. Exato, é uma espécie, uma forma de tambor.